Olá! Hoje eu vou te explicar de uma forma bem didática como que se faz uma avaliação de impacto ambiental. Eu vou utilizar um empreendimento genérico, porque eu quero que você enxergue as coisas de uma forma mais holística, independente de qualquer empreendimento. Depois, a gente mais à frente vai fazer estudos de casos aplicados, aí a gente vai avançar e falar de minerações, de empreendimentos hidrelétricos. Vamos lá? É o seguinte. Imagine que algum empreendimento de algum empreendedor, de um grupo de investidores queiram colocar algum empreendimento em algum lugar. Antigamente, antes de se ter um marco regulatório, legislação ambiental, essas coisas poderiam. Até incentivo para se desmatar na Amazônia já teve, incentivo para desbravar áreas que tinham muita mata no país, já houve isso no passado. Só que isso agora não é mais uma realidade. Agora é o contrário, agora se preserva, se conserva tudo que tem. Então, a partir de 81, a Lei 6938 de 81, ela trouxe a Política Nacional do Meio Ambiente e a partir disso que se desdobrou toda essa legislação ambiental. Então, para se querer implementar um empreendimento em algum lugar agora, é preciso que você faça os estudos de licença prévia. Então é na fase de licença prévia que a gente estuda as alternativas locacionais desses empreendimentos. Não se coloca o empreendimento hoje em qualquer lugar. Não coloca o empreendimento hoje perto da água porque a gente precisa de água para funcionar esse empreendimento. Então existem critérios locacionais que impedem ou restringem o uso do solo e consequentemente a implantação de empreendimentos em alguns locais. Então é na fase de licença prévia que a gente vai fazer esse estudo. E o que se faz? Você vai ter um empreendimento qualquer, genérico, que a gente está falando, vou fazer um desenho dele. E é isso. Então nessa fase de licença prévia, a gente teria que apresentar esse projeto desse empreendimento em pelo menos 3 locais, para que a gente estude a alternativa que menos impacta. Mas sabendo que existem hoje critérios locacionais que não vão te deixar construir esse empreendimento de forma alguma, que são uso restrito em unidade de conservação e alguns outros critérios aí. Existem critérios que são restritivos, que ele te permite a instalação do empreendimento, mas com alguma compensação ou algum estudo para se adequar a essa realidade, que é quando você está próximo de terra indígena, de quilombola, quando você está dentro de áreas de preservação permanente, mas você tem o critério para poder fazer essa intervenção e essa supressão. Então, nessa fase prévia, a gente teria que apresentar pelo menos 3 alternativas. E o que a gente teria que fazer nessa fase prévia? Estudos diagnósticos. Vamos supor que isso aqui é uma usina que ela tem algumas entradas, que ela vai ter algumas entradas de insumos, vai ter uma saída de algum produto qualquer que seja. E o que a gente está preocupado em relação ao meio ambiente? É o que acontece dentro dessa fábrica. Se ela queima e sai algum gás, se ela joga algum efluente para o curso d'água, se ela armazena algum resíduo temporariamente, depois ela descarta isso, como que ela faz? Então o meio ambiente ele é preocupado com as questões vinculadas ao solo, ao ar e à água e aos efluentes que essa usina, que essa indústria gera, e a gente tenta colocar isso tudo da maneira mais mitigadora possível e dentro dos parâmetros legais, que à medida que a legislação foi evoluindo, foram sendo criados critérios para parâmetros de emissão de gases, critérios para parâmetros de emissão de efluentes, classes de água. As águas são classificadas em classe especial e algumas outras classes que te permitem beber ou não, e o uso da água vai de acordo com a sua classe. E a questão de resíduos sólidos. Esses resíduos muitas vezes eles são armazenados temporariamente nessas indústrias e posteriormente eles são destinados adequadamente, como é o caso de óleos e graxas, estopas e algumas outras coisas, enfim. Então na fase de licença prévia a gente faz esses estudos diagnósticos. Uma vez não se encontrando critérios que são
impeditivos para que esse empreendimento possa ser construído, a gente vai fazer o licenciamento de instalação. Nessa fase de instalação, a gente avalia os impactos da construção desse empreendimento naquele local. Então, esse empreendimento ele não estava aqui antes e agora vai se colocar um empreendimento em algum lugar. Ele está na zona rural, ele está na zona urbana. Eu trabalho muito com empreendimento em zona rural. Então, geralmente você vai ter que fazer uma abertura de estrada de acesso, vai ter que fazer algum corte de árvore, supressão de vegetação, para chegar tudo que uma obra precisa ser feita, areia, água, construção civil, pessoas para ir trabalhar, ônibus, comida, tem que chegar nesse local para construir esse empreendimento. Geralmente eu já tive a oportunidade de trabalhar com empreendimentos de, vamos dizer, de médio porte. Eu ainda não trabalhei com empreendimentos imensos, mas eu acredito que o meu médio, pequeno porte talvez seja muito grande para você que está entrando nesse universo agora. Então, nessa fase de instalação, a gente avalia tudo que vai ser feito durante a construção desse empreendimento. Supressão de vegetação, que às vezes tinha algumas árvores aqui para uma mata, algumas árvores aqui para construir esse empreendimento, para chegar a algumas estradas de acesso. E quais são os impactos da obra, durante a obra, que esse empreendimento vai causar naquele local. Então a gente também se preocupa com emissão de gases, com gestão de resíduos, principalmente de funcionários, de comida, de canteiro de obra, porque esse empreendimento também, quando ele é construído, ele precisa de gente para fazer. Então tem muitas pessoas, às vezes canteiros de obras com centenas de pessoas, 500 pessoas trabalhando. Essas pessoas vão para uma cidade, trabalham lá temporariamente. Às vezes são empreendimentos que têm centenas de colaboradores e alguns ainda levam suas famílias. Então ocupam cidades que muitas vezes são pequenas e nem tem essa estrutura talvez para atender essa demanda. Então nessa fase de instalação a gente se preocupa muito com a gestão da obra. O que acontece na obra em relação à entrada de matéria-prima, saída de coisas e a questão de cursos d'água, intervenção em APP, supressão de vegetação. Esse empreendimento instalado, agora ele vai começar a gerar o produto para que ele foi feito, se construiu tudo isso, se teve essa licença toda para que esse empreendimento possa operar e gerar a sua fonte, mãe, a sua origem, por que ele foi criado, né? E aí, quando ele está operando, o que se faz nessa fase de operação? A gente faz muito monitoramento. Monitoramento de quê? Monitoramento do parâmetro de efluente que sai daqui e chega no curso d'água. A gente faz monitoramento de água, faz monitoramento de peixe antes do empreendimento, no ponto de lançamento, mais embaixo. A questão de ar, a gente faz monitoramento das chaminés, depois a gente faz monitoramento em plantas longe, para a gente entender, monitoramento em plantas perto, para a gente entender o que acontece. Em questão de resíduos, se faz parcerias, contratos com empresas que vão buscar esse resíduo e destinar ele adequadamente. Então a fase de monitoramento, a fase de operação é uma fase de monitoramento e melhoria contínua. É onde você vai ter resultados que vão te permitir se adequar à legislação ou se manter dentro dela, né? Então, o que acontece assim, parâmetros de qualidade da água, são muitos e muitos parâmetros que se analisam. Então, um ou outro, às vezes, parâmetro, ele se encontra acima ou abaixo, ele se encontra acima dos parâmetros legais. E a gente vai ter que descobrir por quê, mas às vezes numa campanha no período seco ele dá acima, numa campanha no período chuvoso ele dá abaixo. Então a gente tem que ir entendendo o comportamento e só monitoramentos de longos períodos vão conseguir te dar umas respostas. E grandes respostas que a gente tem, já te adianto aí para você ao longo da sua vida, períodos secos e períodos chuvosos dão respostas diferentes, tanto no ar quanto na água. Periodicamente o órgão ambiental também te cobra revalidação de licenças, que é o momento que você tem que apresentar todos esses dados para ter a sua licença revalidada. Então, não basta ter a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. O seu empreendimento ainda precisa das revalidações de licença, que são periódicas. Elas, em geral, elas variam de 4 a 6 anos,
Alguns órgãos aí, como o IBAMA, órgãos federais, dão licença com prazo um pouco maior, de 10 anos, mas o que eu trabalho aqui dentro do estado de Minas é de 4 a 6 anos. Você tem que fazer essa renovação das licenças. Então é um trabalho que nunca acaba. Um empreendimento que ele começa com a sua licença prévia de instalação, de operação, ele sempre vai ter que fazer as suas revalidações e sempre vai ter que fazer monitoramentos e melhoria contínua. Esse trabalho aqui, se você consegue pegar um empreendimento desde o começo, você vai longe, porque são empreendimentos que vão operar para ad eterno, assim, a gente vai passar dessa terra e esses empreendimentos vão ficar lá. Então fica uma dica de como que é a avaliação de impacto ambiental de uma forma assim simplória, mas eu espero que dessa forma simplória você comece a entender que eu não te falei nem o nome desse empreendimento, nem o que ele é, nem o que ele faz, mas eu te falei de um empreendimento que é uma casinha, que tem uma chaminé. Então é para você entender que não é o empreendimento, é qualquer empreendimento, a gente tem que saber fazer uma avaliação dessa aqui, ok?